Imagina a seguinte situação. Você vira para o seu computador e fala, olha, eu preciso que você crie um sistema operacional inteiro do zero. Certo? E o único requisito é que ele consiga rodar aquele clássico jogo Doom. Nossa, um clássico. Aí você levanta, vai lá na cozinha tomar um café e quando volta o sistema operacional está pronto, compilado e rodando o jogo na sua frente. Olha, isso parece total um roteiro de ficção científica dos anos 90, né? Mas a verdade é que esse foi um teste real, documentado nos materiais que a gente vai analisar hoje. E, o mais assustador é que não foi um programador humano digitando linha por linha ali. Não mesmo. Foram agentes de inteligência artificial, tipo, delegando tarefas para outros agentes autônomos. Pois é. E com isso, boas-vindas a quem nos ouve a mais uma imersão profunda. Hoje o nosso foco é dissecar a avalanche de inovações do Google I.O. de 2026, datado de 19 de maio. Exatamente. E, gente, nós reunimos uma pilha massiva de fonte para esse bate-papo. Tem relatórios técnicos de sustentabilidade, guias super profundos para desenvolvedores do Android 17. Muita coisa técnica. Sim, documentação do Wear OS 7 e, claro, os detalhes de todas as apresentações principais. Tem desde óculos de realidade estendida até criptografia pós-quântica, tudo se conectando. E o que a gente vai decifrar hoje não é só, uma listinha de novos recursos de celular. A nossa missão é realmente mapear o que a indústria está chamando de a era agêntica. A era agêntica, isso soa imenso. A gente passou esses últimos anos lidando com a IA como se fosse um assistente reativo, sabe? Aquele chatbot tradicional onde você precisa digitar um comando bem específico para receber um texto de volta. Sim, aquele esquema de pergunta e resposta. Isso. Mas o que esses documentos de hoje mostram é uma transição agressiva para sistemas autônomos, sistemas que navegam por fluxos de trabalho super complexos de forma invisível, orquestrando tudo nos bastidores para você. E para essa revolução acontecer, o cérebro por trás da coisa toda precisou passar por uma evolução, assim, brutal. Eu estava lendo a introdução dos relatórios técnicos e a escala de uso me deixou completamente sem palavras. É um salto absurdo, né? Total. Tivemos uma explosão inacreditável no volume de dados processados. Como exatamente a gente saiu da casa dos trilhões para dos quatrilhões de tokens em tão pouco tempo? Então, a mudança na infraestrutura foi monumental. Se a gente olhar para 2 anos atrás, os relatórios indicavam cerca de 9,7 trilhões de tokens sendo processados por mês. O que já era muita coisa. Sim, bastante. Mas o número atualizado para esse I.O. saltou para, pasmem, 3,2 quatrilhões mensais. Caramba! Quatrilhões? Isso. E não é só porque tem mais gente usando o aplicativo. É uma mudança na natureza do uso mesmo. A IA parou de ser consultada de forma pontual e passou a operar continuamente, ali em segundo plano. Entendi. E o motor que viabiliza essa escala toda é a nova arquitetura do Gemini 3.5. Mais especificamente, o Gemini 3.5 Flash. E o que me chamou a atenção no Flash não foi nem a inteligência bruta em si, mas a latência dele. A documentação aponta que ele é 4 vezes mais rápido na geração de tokens se a gente comparar com os modelos de ponta de antes. Exato. Isso tem um impacto financeiro direto para quem está desenvolvendo, certo? Sim, o impacto imenso. Porque quando a gente fala de operações em nível empresarial, essa velocidade toda se traduz em eficiência computacional pura. Os guias estimam que grandes empresas que migrarem para o Flash podem economizar, mais de $1 bilhão por ano. Sério? 1 bilhão de economia? Sim, é um custo operacional que simplesmente despenca, e isso libera capital para inovação real. Mas assim, a verdadeira mágica do Flash é que essa velocidade permite rodar o que eles batizaram de Anti-Gravity 2.0. O Anti-Gravity. Esse é o sistema por trás daquele exemplo bizarro do jogo Doom que a gente comentou no começo, né? Exatamente ele. O Anti-Gravity 2.0 é, na prática, uma plataforma de orquestração de subagentes. Tá, e como isso funciona na prática? Pensa assim, em vez de ter um único modelo gigante tentando resolver um problema enorme sozinho e acabando travado ou alucinando,
O sistema entende o seu objetivo final e quebra isso em milhares de etapas menores. Certo. Aí ele instancia, ou seja, ele cria agentes menores para resolver cada uma dessas partezinhas, ele testa os resultados, corrige os próprios erros se precisar e junta tudo lá no final. Tudo isso em frações de segundo. Cara, vamos desempacotar isso para nossa rotina. Porque a aplicação prática dessa loucura toda é o que eles chamam de Gemini Spark. Pelo que eu entendi dos guias, antes a IA era como se fosse um estagiário brilhante. Aham. Mas ele ficava ali parado esperando você dar uma ordem clara. Agora com o Spark e o Anti-Gravity, é como ter um chefe de gabinete super proativo que trabalha enquanto você dorme. Essa analogia do chefe de gabinete é perfeita. É bem por aí. O Spark roda em máquinas virtuais na nuvem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele nunca desliga. Não. E ele nem precisa que o aplicativo esteja aberto na tela do seu celular. Tem um cenário de uso nas demonstrações da feira que ilustra isso perfeitamente. É muito legal. O da rotina da tarde? Esse mesmo. A pessoa está saindo do trabalho, pegando as chaves e apenas fala pro celular. Tipo, ei, encontra aquelas reuniões pendentes com meu chefe e marca a cor delas de rosa-choque na minha agenda. Sim, uma instrução super específica. Pois é, e ela continua. Depois, escreve um bilhete para o vizinho novo chamando para a festa do bairro. Ah, e pega todos os e-mails sobre o fim de ano escolar das crianças, extrai as tarefas e cria um documento classificado por prioridade. Aham. Aí a pessoa simplesmente joga o celular na bolsa e vai dirigir o carro. E a mágica acontece enquanto ela dirige. O Anti-Gravity desmembra esse comando falado em 3 fluxos totalmente independentes. Simultâneos, né? Simultâneos. Um agente vai lá e acessa a API do calendário, outro aciona o processador de linguagem natural para redigir o convite do vizinho com o tom certo, e um terceiro faz uma varredura complexa na sua caixa de entrada para estruturar aquele documento da escola. Impressionante. Mas aí que tá, surge uma dúvida bem natural. Qual? Se tem um exército de agentes virtuais mexendo na minha vida digital, lendo os meus e-mails, alterando minha agenda, como eu sei o que eles estão fazendo sem precisar abrir um painel de controle super complexo? Porque isso pode dar um certo medo. É uma preocupação super válida. E a solução de interface que o Android 17 trouxe para isso é o Android Halo. O Halo? Isso, é um elemento visual bem sutil, uma espécie de anelzinho discreto que fica no topo da tela do celular. Ele brilha suavemente quando os agentes estão trabalhando. E se eu quiser saber exatamente o que está rolando? Se a pessoa quiser, basta dar um toque nesse Halo. Aí ele abre uma lista instantânea e super clara do que o agente está computando naquele exato milissegundo. Oferece transparência total sem sequestrar a sua atenção o tempo todo. Muito inteligente. E isso me lembrou como eles integraram isso em recursos de comércio, como o carrinho universal. Ah, o Universal Card. Sim, o carrinho universal me pareceu uma daquelas coisas que vão mudar o nosso comportamento de consumo. Ele não é só uma lista que salva links de lojas diferentes. Não, ele vai muito além disso. Tem um exemplo no guia de e-commerce que é chocante. Mostra alguém montando um computador gamer peça por peça. O agente monitora os produtos, rastreia o histórico de preços e, de repente, ele emite um alerta proativo. Isso é incrível. Ele avisa o usuário que a placa-mãe que a pessoa acabou de adicionar no carrinho não é compatível com o processador que já estava lá. E percebe como isso é profundo. Isso demonstra que o modelo não está só lendo metadados de preços num site. Ele está compreendendo de verdade a física e a engenharia dos produtos que estão sendo adquiridos. Ele entende os pinos do processador. Exato. Mas para que esse nível de raciocínio lógico profundo aconteça em tempo real para milhões de pessoas, a infraestrutura física dos data centers precisou ser reimaginada do zero. E é aqui que entram os novos chips, certo? As famosas TPUs de 8ª geração. Elas mesmas. Mas lendo os relatórios, eu vi que eles detalham uma divisão. Eles separaram essa 8ª geração em 2 arquiteturas bem diferentes. Tem a TPU 8T e a TPU 8i. Por que dividir assim? Bom, pensa da seguinte forma. Treinar um modelo de linguagem gigante é como colocar a inteligência artificial numa universidade para ler todo o conhecimento da humanidade de uma vez só, simultaneamente. Haja cérebro para isso. Sim, isso exige uma largura de banda colossal entre os chips. E essa é a função da TPU 8T. O T vem de treinamento. Ela é otimizada para treinamento global, capaz de conectar mais de 1 milhão de chips num único cluster. Nossa! E a TPU 8i seria o quê? A linha de frente no dia a dia. Precisamente.
O I significa inferência. Depois que o modelo já está treinado e inteligente, ele precisa interagir com o mundo em milissegundos. Para responder a gente rápido. O café. O processo é aquele alerta complexo da placa-mãe quase instantaneamente e, o melhor, consumindo só uma fração da energia elétrica de um chip de treinamento. Entendi. O que nos leva a uma questão meio existencial sobre a internet. Manda. Se essa infraestrutura permite que agentes façam um trabalho pesado invisivelmente para nós, o que acontece quando nós, os humanos, realmente queremos assumir o controle e buscar uma informação ativamente? Muda tudo. A clássica barra de busca não se torna um artefato de museu? E, de fato, ela se tornou. A documentação do evento aponta a primeira grande reformulação arquitetônica e conceitual na busca do Google em 25 anos. A caixa de pesquisa deixou de ser aquele índice de links de texto que a gente conhece. Aquela lista azul. Aquilo acabou. Ela agora é intrinsecamente multimodal. O sistema aceita, por exemplo, o upload simultâneo de um vídeo de um motor fazendo um barulho estranho, junto com o manual em PDF do carro e uma pergunta em áudio do tipo: o que é esse barulho? Tudo na mesma barra de busca. Tudo junto. E em vez de devolver uma página cheia de fóruns para você sair clicando e lendo, a busca cria o que eles chamam de agentes de informação. Ah, os Information Agents. Eu vi um exemplo disso para quem está caçando apartamento. Conta aí. Se alguém está há meses procurando um apartamento específico, sei lá, tem que ter luz natural pela manhã num quarteirão exato do bairro, ou se a pessoa está rastreando aquele tênis de edição limitada que esgota em segundos. O desgaste manual de ficar apertando o botão atualizar da página desaparece. Você programa o agente de informação direto na busca. E aí ele patrulha a internet, redes sociais e até fóruns obscuros 24 horas por dia. E te avisa quando achar. Ele te manda um alerta apenas quando o imóvel perfeito ou o tênis exato aparece. E a forma como a gente consome essa informação na tela também sofreu uma mutação com a tal da interface de usuário generativa. A Generative UI. Isso. Tem um exemplo de astrofísica nos relatórios que ilustra isso de um jeito absurdo. Se eu digito uma pergunta simples sobre o que são buracos negros, a IA gera um texto explicativo padrão. Legal. Normal. Mas se eu aprofundo a pergunta e peço para visualizar ondas gravitacionais criadas por buracos negros binários, o sistema não me joga para um vídeo do YouTube gravado há 5 anos. Não, de jeito nenhum. O que acontece nos bastidores é fascinante. Usando o anti-gravity, a busca atua como se fosse um programador de software ali, em tempo real. Programando na hora. Na hora, ela escreve o código, renderiza e injeta na sua tela um widget interativo em 3D da colisão dos buracos negros. Você pode girar o modelo com o dedo, alterar a massa deles e ver as ondas mudarem em tempo real. Ou seja, a informação deixa de ser um arquivo que estava guardado em algum servidor e passa a ser uma experiência gerada sob demanda. Exato. E essa ideia de interatividade total transborda também para o aprendizado em vídeo com o Ask YouTube. Sabe quando você precisa achar uma informação microscópica num tutorial de meia hora? Nossa, terrível ficar arrastando a barrinha. A demonstração deles resolve isso. Mostra um pai querendo ensinar o filho de 3 anos a andar de bicicleta de pedal. Só que a criança só sabe usar aquelas bicicletas de equilíbrio, sem pedal. O sistema não dá só o link de um vídeo. Ele gera uma tabela de prós e contras das técnicas na tela e pula para o frame exato do vídeo onde a transição do equilíbrio para o pedal é ensinada. Já direto na parte que importa. E fica melhor. O pai pode ir fazendo perguntas contínuas por áudio enquanto o vídeo está rolando. Tipo, será que eu coloco freio de mão ou de pedal agora? E a IA responde pausando o vídeo no contexto certinho. O atrito de aprender qualquer coisa é reduzido a quase zero. E do lado da produção, da nossa produtividade, o tal do Docs Live faz algo bem parecido. A tecnologia permite que a pessoa ande pela rua ditando pensamentos de forma totalmente caótica e o sistema estrutura tudo. Esse demo foi hilário de assistir. Foi muito bom. A pessoa vai andando na rua e fala: olha, preciso montar uma palestra para o dia da carreira na minha antiga escola. Puxa meu currículo antigo lá do Drive e cria umas analogias engraçadas para os adolescentes não dormirem de tédio. Imagina o trabalho humano para fazer isso. Pois é, e ela termina dizendo: e olha aquele e-mail da coordenação com a logística do evento e joga no topo do arquivo para eu não me atrasar. E enquanto a pessoa está falando isso andando, a tela mostra a IA redigindo, formatando as fontes, criando tabelas e inserindo os dados do e-mail. A IA assume
toda aquela carga cognitiva chata da organização. Mas a capacidade generativa vai além de organizar texto, viu? Ela entra na compreensão do mundo físico real com o modelo Gemini Omni. Como assim mundo físico? Esse modelo é capaz de olhar para um vídeo e entender a física envolvida ali dentro. Nos relatórios científicos que a gente leu, tem o uso do Omni para simular dinâmicas super complexas. Tipo o quê? Tipo o dobramento de proteínas e a estrutura daquelas hélices alfa no DNA. E tudo isso apenas através de instruções textuais e referências visuais que os cientistas dão para ele. Meu Deus. Isso também afeta a arte diretamente. O Google Flow Music foi outro anúncio de peso no evento. Com certeza. Eu vi um músico que gravou no celular 5 segundos de um riff de piano mal tocado, super simples. E ele disse para IA, tipo, eu quero uma faixa completa de R&B com vocais femininos fortes baseada nessa melodia aqui. É só para servir de inspiração para vocalista da minha banda. E, cara, em poucos segundos, uma música pronta, com qualidade de estúdio de gravação, estava tocando. É a fusão da sua intenção criativa com a capacidade de execução instantânea da máquina. Aí que tá. Aqui a coisa fica realmente interessante. Mas eu confesso que também me traz um desconforto legítimo. Por quê? Porque se eu posso fazer o que eles estão chamando de vibe code, né? Programar pela vibe uma música inteira, ou um widget interativo super complexo, ou um modelo 3D em instantes, o que acontece com o valor da arte humana? É um ponto profundo. A emoção bruta, o suor derramado sobre uma criação, isso não se perde? Quando a eficiência extrema toma conta de tudo? Olha, essa é com certeza uma das tensões centrais do nosso tempo. Mas se a gente analisar as diretrizes de design por trás dessas ferramentas, e a gente pode olhar para o lançamento do Google Pix, que chegou agora como um concorrente massivo na área de design. A filosofia da engenharia não é substituir o artista. Mas parece um pouco. O objetivo declarado deles é eliminar o atrito. Eliminar aquela barreira entre a imaginação da pessoa e a primeira versão palpável da obra. A tecnologia funciona como um instrumento para dar escala. O humano ainda precisa fornecer a faísca original. Gosto estético. O gosto estético, a vibe, o limite emocional. A máquina apenas remove os anos de estudo técnico chato que antes eram necessários para alinhar uma batida de bateria no software ou renderizar uma sombra perfeita num desenho. Eles defendem que a criatividade é democratizada e amplificada, e não erradicada. Eu entendo o ponto. É um argumento forte. Mas isso nos empurra direto para o lado mais obscuro de toda essa eficiência. A segurança. Sim. Se a internet está prestes a ser inundada por músicas orquestradas em segundos, widgets inventados na hora, agentes autônomos comprando servidores e vídeos perfeitamente críveis gerados do nada, como quem está ouvindo a gente agora pode confiar num único pixel que aparece na tela? Pois é. A preocupação lá dentro é tão urgente que a segurança deixou de ser um recurso secundário de bastidores para se tornar a espinha dorsal de todo esse ecossistema que apresentaram. Se você reparar, os anúncios de privacidade e autenticação são as partes mais robustas dos guias. Começando pela verificação de realidade, a expansão do Cint ID, o Google está abrindo essa marca d'água invisível de forma bem ampla agora, incluindo parceiros enormes da indústria como a OpenAI e a Eleven Labs. Exato. E agora, as credenciais de conteúdo estão nativas direto no navegador Chrome. O que isso significa na prática para o usuário comum? Significa que a transparência foi embutida no seu navegador. Com um clique numa imagem lá na busca, você acessa metadados criptografados. Eles confirmam na hora se aquela foto foi capturada pela lente de uma câmera física real, se foi gerada por um prompt de IA, ou se é uma foto real que sofreu alguma edição generativa depois. É tipo o estabelecimento de uma cadeia de custódia digital. Perfeito. E isso desce até a camada mais profunda do sistema operacional com o novo Android 17. A quantidade de novidades do Android 17 voltadas para fechar portas e bloquear acessos é imensa. Uma das mais pedidas há anos pelos desenvolvedores e que finalmente chegou é o Contact Picker nativo. Nossa, finalmente? Antes, se você baixava um aplicativo novo de joguinho e ele queria achar seus amigos para jogar junto, você tinha que dar permissão para ele sugar toda a sua agenda de contatos.
Ia desde o seu chefe até o encanador da sua casa para os servidores deles. Isso era uma falha clássica do princípio de privilégios. Mas agora, com o Contact Picker nativo, a interface de contatos pertence ao sistema do celular, não ao aplicativo. A pessoa escolhe 2 ou 3 contatos que deseja compartilhar e o aplicativo recebe apenas aqueles dados específicos. Ele mantém o restante da sua rede social totalmente blindada. Inteligente. E no quesito proteção de rede de internet, teve a introdução do ECH, o Encrypted Client Hello. Um avanço gigantesco contra a vigilância de provedores, né? Sim, o ECH é revolucionário. Explica o mecanismo desse ECH para quem nos ouve, porque ele afeta diretamente quem vigia a nossa navegação no dia a dia. Claro. Historicamente, mesmo quando você navega naqueles sites seguros com o cadeadinho fechado no navegador, o aperto de mão inicial da conexão transmitiu o nome do site que você queria acessar em texto simples. Ou seja, aberto para quem quisesse ver na rede. O intermediário da rede não consegue mais ler o destino final da sua conexão de jeito nenhum. É privacidade total desde o milissegundo inicial. E para indivíduos que lidam com informações supersensíveis, tipo jornalistas investigativos ou ativistas, o Android 17 lançou o AAPM. O modo de proteção avançada. Isso, ele é ativado com um simples botão. Ele bloqueia qualquer instalação de aplicativo fora das lojas oficiais e impõe restrições severas a conexões via cabo USB. Corta aquelas ferramentas policiais de extração de dados forenses pela raiz. Mas olha, de tudo que a gente leu sobre segurança, tem um item no Guia de Desenvolvedores que parece que veio do futuro mesmo. Eu sei do que você está falando, o PQC APK Signing. Isso. Assinatura de aplicativos com criptografia pós-quântica. Esse é, tecnicamente falando, um dos movimentos mais profundos da indústria da tecnologia na última década, sem exagero. Tá, mas o que isso quer dizer de forma simples? Eu sei que a criptografia clássica de hoje, tipo aquele protocolo RSA, depende de contas matemáticas gigantescas que computadores normais levariam milhões de anos para resolver. Precisamente. O RSA baseia a força dele no fato de que é muito fácil você multiplicar 2 números primos gigantescos, mas é computacionalmente quase impossível pegar o resultado final e descobrir de trás para frente quais foram os fatores iniciais. Certo. A questão é que os computadores quânticos, usando algoritmos teóricos específicos como o de Shor, eles não testam as possibilidades uma por uma. Eles resolvem esse problema de fatoração quase instantaneamente. Eles vão simplesmente obliterar as defesas digitais atuais quando ficarem prontos. Então, como o Android 17 está se preparando para uma ameaça que ainda nem é comercialmente viável no mundo real? Implementando uma identidade híbrida hoje. A partir de agora, as assinaturas que provam para o seu celular que o aplicativo do seu banco é realmente do seu banco, elas usam a chave clássica que conhecemos, mas embutida junto com os novos algoritmos MLDSA. Tá, e o que eles fazem de diferente? Esse novo padrão abandona a fatoração de números primos e baseia o enigma matemático na localização de pontos ocultos dentro de matrizes e redes multidimensionais altamente complexas. É algo conhecido como criptografia baseada em reticulados. E, ironicamente, nem mesmo a física e o emaranhamento de um computador quântico do futuro conseguem encontrar a resposta para essas matrizes facilmente. É uma loucura pensar nisso. Trazendo para uma analogia, o Google está essencialmente instalando fechaduras de titânio nas portas dos nossos celulares hoje, usando matemáticas alienígenas, porque eles sabem que os ladrões da próxima década estão lá no laboratório construindo uma chave mestra quântica que vai abrir tudo. É a antecipação pura de uma catástrofe. E tem que ser assim. Porque sem uma fundação completamente blindada, não existe era agêntica. Quando recursos novos do sistema operacional monitoram o hardware para detectar anomalias ou consumo errático de memória, para congelar aplicativos maliciosos antes que afetem o usuário, a engenharia está garantindo que a base onde essa IA opera seja indestrutível. Faz todo sentido, mas toda essa nuvem e essa criptografia precisam aterrissar num corpo físico, né? Num pedaço de vidro, de metal ou de tecido que as pessoas carreguem por aí. Com certeza. O que nos traz aos anúncios focados no ecossistema de hardware e vestíveis. O Wear OS 7 para relógios inteligentes apresentou umas mudanças fundamentais. Do ponto de vista de uso diário, tivemos uma melhoria de 10% na eficiência da bateria, o que é crucial em smartwatch, e trouxeram novos widgets padronizados, mas o divisor de águas mesmo ali é a API App Functions.
Essa me chamou a atenção. Ela corta o atrito de ter que ficar abrindo um aplicativo de terceiros na telinha minúscula do pulso. Através da voz, o modelo Gemini interpreta o contexto, aciona o App Functions e pode interagir com serviços externos diretamente. Tem um exemplo prático disso, né? Tem. Você pode simplesmente pedir para ele refazer o seu último pedido de comida pelo DoorDash, falando com o relógio. Ele abre as permissões e resolve tudo em segundo plano para você. Mas, sendo honesto, a grande estrela física que roubou a cena nas notas de lançamento não estava no pulso. Os óculos de realidade estendida, o Android XR, finalmente ganharam forma para o consumidor. Ah, os óculos inteligentes. Sim, eles estão focando numa versão inicial de óculos de áudio, sem aquelas telas massivas holográficas na frente dos olhos. A previsão é que cheguem no outono de 2026. A parceria envolve nomes pesadíssimos como Samsung, Qualcomm, e o design, que é a parte legal, fica por conta de marcas de óculos do dia a dia, tipo Warby Parker e a Gentle Monster. É o distanciamento total daquela estética de ciborgue que afastava as pessoas. Totalmente. O foco deles não é criar um monitor holográfico invasivo, é manter a sua cabeça erguida e as suas mãos livres, usando áudio espacial e câmeras super discretas só para alimentar a IA com o contexto visual do que você está olhando. Tem uma demonstração de rua deles que ilustra o nível de integração que eles atingiram. A pessoa está andando no centro da cidade com os óculos. A câmera detecta a esquina e o Gemini sussurra no ouvido dela. Ele diz, olha, aquela cafeteria que você salvou no mapa, o Cupa Coffee, fica na próxima rua. Aham. A pessoa, sem diminuir o passo ou pegar o celular no bolso, só responde em voz alta. Ah, perfeito. Uso o aplicativo de entrega para pedir meu Nitro Cold Brew para retirada lá. É nesse momento que o ecossistema deles brilha de verdade. A instrução foi dada nos óculos, beleza. Mas o processamento de compras exige aplicativos seguros, autenticados. Que não rodam no óculos. Isso, usando a nova função handoff do sistema, os óculos transferem a tarefa magicamente para o agente que está lá no celular guardado no bolso. O agente abre o app da cafeteria, navega pelo menu, seleciona a bebida, aplica as preferências de pagamento e envia um alerta de vibração de volta para o relógio da pessoa. Ele pede apenas um toque na tela do pulso para confirmar a gorjeta e o pagamento final. É muito fluido. Mas essa mágica invisível exige uma capacidade computacional absurda de hardwares de ponta espalhados pelo mundo. E lendo o relatório ambiental do Pixel 10a, que saiu junto, surgiu um choque de realidade. A parte da sustentabilidade. Sim. Porque como construir bilhões desses dispositivos sem devorar os recursos do planeta Terra? Os dados ali apontam para um esforço monumental. O ciclo de vida do dispositivo emite cerca de 70 quilos de carbono equivalente, mas a composição física dele. Os materiais mostram uma obsessão bem clara por economia circular. A embalagem é 100% livre de plástico agora. O aparelho utiliza alumínio 100% reciclado na estrutura, o cobalto da bateria, o cobre dos fios internos, o tungsteno dos motores de vibração e até o ouro das placas lógicas são inteiramente provenientes de cadeias de reciclagem. E eles vincularam o hardware à garantia de atualizações contínuas de software. São 7 anos de suporte ao sistema operacional, o que não apenas mantém o aparelho seguro contra aquelas ameaças futuras que a gente falou, mas retarda drasticamente a troca impulsiva de telefones pelas pessoas. Minimizando o lixo eletrônico. Exato. O que me leva a uma constatação quase paradoxal lendo tudo isso. Nós temos hoje as inteligências e criptografias mais complexas da história humana rodando num dispositivo cuja traseira é feita com 81% de plástico reciclado de garrafas PET. É verdade. É como se o auge do avanço tecnológico estivesse se esforçando ativamente para desaparecer de volta no ambiente natural de onde ele foi extraído. Nossa, essa reflexão sintetiza perfeitamente a filosofia de todos esses relatórios e guias que a gente passou horas lendo. A tecnologia, e especialmente a IA, está sendo redesenhada para agir de forma onipresente, silenciosa e fundamental nas nossas vidas, tipo a rede elétrica de uma casa. Que você só lembra que existe quando acaba a luz. Exato. O hardware deve ser apenas um conduíte neutro, sustentável e reparável. E os óculos de áudio deixam isso bem claro. O objetivo do design é remover a tela do caminho para focar exclusivamente na intenção humana. E isso redefine a nossa relação diária com o mundo digital. O que a gente desempacotou hoje nessa imersão mostra o fim de uma era.
Nós deixamos de ser usuários passivos que buscam links em listas infinitas ou que abrem aplicativos manualmente, botão por botão. Nós entramos na fase de simplesmente declararmos as nossas intenções E deixarmos os agentes negociarem, traduzirem e orquestrarem a execução, nos bastidores, de forma totalmente autônoma. Tudo suportado por uma malha criptográfica que protege o amanhã, através de dispositivos físicos que não destroem o planeta de hoje. E ao olharmos para toda essa estrutura orquestrada, um comentário que o CEO, o Sundar Pichai, fez durante o evento ganha uma gravidade enorme agora. O que ele disse? Ao observar esses subagentes autônomos resolvendo problemas na tela, ele mencionou que parece estarmos nas encostas do sopé da singularidade, nos preparando para a inteligência artificial geral, a temida AG. Caramba, essa não é uma frase de marketing qualquer para jogar num palco. É o reconhecimento de que a máquina começou de fato a abstrair o raciocínio complexo. Exatamente. Se pensarmos que, paralelamente a esses anúncios todos focados no consumidor final, o IA também apresentou modelos como o Alpha Earth, Que faz o quê? criando gêmeos digitais do nosso planeta inteiro para combater as mudanças climáticas em tempo real. Ou o Gemini for Science, que está rodando nos laboratórios, simulando interações moleculares para desenhar curas de doenças complexas sem precisar daqueles ensaios de laboratório exaustivos de anos. A IA já está cuidando da sobrevivência humana em macroescala. E se a infraestrutura está lidando com a mudança climática de um lado e está respondendo meus e-mails chatos, montando minha agenda escolar e comprando meu café gelado do outro, sobra um vazio enorme aí no meio. E essa é a provocação que fica para quem está escutando a gente. Não apenas sobre a tecnologia, mas sobre a nossa própria condição humana. Com certeza. Quando esses sistemas invisíveis absorverem por completo o atrito cognitivo e executivo das pequenas tarefas da vida e também solucionarem os problemas de proporções globais, a nossa energia mental vai ser libertada. É uma mudança de paradigma. O que o cérebro humano será livre para imaginar, criar e explorar no mundo onde gerenciar os pormenores da existência deixou de ser o nosso trabalho principal. É uma perspectiva avassaladora, que vira de cabeça para baixo o próprio conceito do que significa ser produtivo hoje. Se a máquina cuida das tarefas, a nós resta o domínio puro da intenção e da nossa humanidade. E é com essa faísca para a imaginação de vocês que nós encerramos a nossa jornada profunda de hoje. Foi incrível. Continuem observando, questionando as ferramentas ao redor de vocês e mantendo essa curiosidade sempre aguçada, porque o futuro que a gente só via nos filmes está sendo codificado e treinado hoje, ali nas sombras dos servidores. Um abraço gigante para todo mundo que ouviu e até a próxima exploração.